Cara, que jogo maravilhoso. Na sessão que vem não posso esperar. É essa sensação que a gente adora sentir. Seja mestre jogador, você quer ficar naquela pilha de jogar no próximo jogo. E às vezes, para deixar o jogo assim, com esse gosto, com esse sabor, não precisa de muita coisa não. Vem comigo, vamos lá. Dicas de mestre. Quem, aonde, quando? Essas 3 perguntas aparecem o tempo inteiro, em qualquer sessão. Não interessa qual situação. Em algum momento um jogador vai perguntar quem é essa pessoa aí? Ou vai saber que lugar é esse? Ou vai querer saber como é que tá o clima? E essas 3 perguntas, quando o mestre já chega assim preparadinho, coisa de você sentar 5 minutos com o papel na mão esperando o ônibus, tua sessão já fica muito melhor. Dica número 1. Quem? Uma ferramenta maravilhosa para qualquer mestre é você pegar um papel ou abrir aquele notebook ali e escrever uma lista de 10 nomes, ou um pouco mais, 5 homens, 5 mulheres, ou outros, o que você quiser, e não bote só os nomes de personagens assim aleatórios. Do lado de cada nome você bota uma característica. Cheira mal. Fala muito rápido. Tá nervoso? Preocupadíssimo? Tranquilo, como que não? Ah, fica olhando o sol nascer. Ah, não consegue olhar no olho dos personagens. Pronto. Características. No que você liga uma característica a cada nome, você rapidamente tem NPCs memoráveis pro seu jogo. Quando os jogadores encontram alguém na rua e começam a conversar, você pega qualquer um daqueles nomes ali, tu já consegue interpretar esse personagem, você não tem que recriar na hora. Então todos os NPCs vão ficar diferentes e eles vão ficar gravados no coração dos jogadores também. Os jogadores vão notar, nossa, esse aqui é um mundo vivo, esse aqui é o mundo que tá rolando ali. Cada pessoa que a gente encontra é uma pessoa diferente, interessante de interagir. Então essa é a minha dica número 1. Dica número 2, aonde? Ela funciona semelhante à primeira. Você sabe que os jogadores vão visitar vários locais muito semelhantes ao longo de uma aventura. Se você está jogando, por exemplo, um Dungeons and Dragons, o pessoal vai querer ir lá no ferreiro comprar arma, procurar item mágico, com uma bruxa, alguma coisa assim. Se for um Shadowrun da vida, eles vão querer encontrar algum barzinho ali escondido para conversar com um runner. Então, esse tipo de lugar vai aparecer. Você pode ter a mesma coisa, uma pequena lista que você escreve com os nomes dos locais, como é que eles são chamados, e uma só característica, uma linha que descreve esse lugar. Na hora que você está pensando nisso, você vai perceber que essa linha vai te dar muito mais poder para quando os jogadores realmente estiverem lá, você descrever muito mais rápido a atmosfera, os barulhos, ou o pessoal que se encontra nesse local, deixando o quê? O seu cenário mais vivo e interessante. Dica número 3. Quando? Quando eu falo de quando, eu não estou falando necessariamente, né, dependendo da alucinação da campanha pode ser, mas eu não estou falando necessariamente do tempo no sentido de passado e futuro. Eu estou falando no sentido de tempo mesmo assim, do clima. Como é que tá o clima? Como é que estava o clima? Como é que ele está agora e como ele vai ficar? Se você só responde para ti próprio essas perguntas, quando você vai começar uma sessão, você fala, ó, sessão, os jogadores estão indo para um campo de guerra, já choveu, vai ficar seco agora os próximos dias, e se eles enrolarem, começa a cair um temporal enorme. Se você tem isso na sua cabeça, você consegue descrever muito melhor todas as sensações deles nesses locais. Você sabe que eles vão chegar lá e você vai comentar, os campos estão úmidos, vocês veem ainda que o sangue dos guerreiros foi lavado pela chuva recente. E agora só fica aquele cheiro estranho, por um lado da relva, por outro lado dos corpos. E à medida que os jogadores ficam um tempo naquela região, você fala, ah, o vento fica mais forte, parece que vai chegar uma chuva. O que é que vocês vão fazer? Então, esse tipo de detalhe também deixa o jogo mais memorável, deixa a experiência ainda mais realista. Essa é a dica para o terceiro. Agora você pode me perguntar, poxa, essas dicas são legais, mas nome de lugar, nome de gente, características, dá muito trabalho pensar tudo isso. Claro, e é para isso que tem tanto site aí, que tem uns que vão estar linkados aqui embaixo na descrição, que são os chamados auto-rollers, que tem uma pancada de lista de nome genérico, lista de nomes de locais, lista de descrição de áreas. E esse é o tipo de coisa que não vale a pena você rolar só na hora que está jogando. Você rola isso já antes, escreve na listinha como eu falei agora, e com isso você vai ter, na verdade, não um preparo para 1 ou 2 sessões. Esse é o tipo de listinha que te prepara para uma campanha inteira. Se você gostou do conteúdo, já clica aí no subscribe, vai visitar a gente, vê a gente jogando live lá nos outros locais. E chega aí, escreve seus comentários. Que dicas você usa para preparar seu jogo melhor, para deixar os seus jogadores com mais sensação de que estão num lugar real, vivenciando a aventura que podia ser uma lembrança da vida deles de verdade mesmo. Escreve aí nos comentários e bons jogos.